Oi, tudo bem? Eu sou a psicopedagoga Liliane, especialista em autismo, e eu queria deixar para você, papai e mamãe, algumas técnicas, algumas dicas para melhora no comportamento do seu filho com autismo. Sim, é muito importante você frisar, você observar algumas regras para que esse comportamento socialmente aceitável ocorra. Então, eu quero compartilhar contigo, mãezinha, uma experiência muito interessante, tá? Que muita pesquisa, muito estudo na área da análise do comportamento vem sendo colocado em prática por várias famílias e tem sido um sucesso. Eu quero compartilhar com você um pouquinho dos estudos desse médico muito fantástico, o Dr. Gustavo Teixeira. Dr. Gustavo Teixeira, ele é pesquisador norte-americano, ele estuda a inclusão, as técnicas de inclusão escolares para que melhore esse comportamento aí, para que a criança venha a ser inclusa, né, tanto na família como na escola. Então, é muito interessante os estudos do Dr. Gustavo. E eu queria deixar para vocês aqui uma técnica que o Dr. Gustavo, né, criou, que fala sobre a tabela de economia de fichas. Essa tabela de economia de fichas é algo muito interessante que vai te ajudar muito no dia a dia. Como é que funciona, né, essa tabela de economia de fichas? Pronto, você vai montar um calendário semanal com algumas tarefas, né? Algumas coisas que você gostaria que o seu filho fizesse naquele período da semana. Então, um exemplo, seu filho não arruma a cama, o seu filho, quando chega da escola, joga a mochila no chão, o seu filho bagunça os brinquedos. Então, você vai colocar lá de uma forma positiva e objetiva o que você quer. Por exemplo, item 1. Filho, você tem que organizar os brinquedos. Item 2, filho, quando acordar, arrumar a cama. Item 3, filho, faça a lição de casa. Então, você vai direcionar o que ele tem que fazer. Você vai colocar essa tabelinha escrita, de preferência no lugar visível. Sabe a geladeira? É um local legal, porque ali você vai estar abrindo para pegar algo da geladeira, o seu filho vai estar também tendo acesso a algo dentro da geladeira. Então, ele vai estar vendo também essa rotina, esse calendário. Então, é legal você colocar na geladeira, na cozinha. E ali você vai combinar com seu filho, tá? Se o seu filho cumprir a tarefa de todos os dias chegar em casa e arrumar o quarto, ele vai ganhar um ponto. Se o seu filho não cumprir a tarefa, ele não ganha nenhum ponto. Então, o que acontece? No final da semana, você faz uma somatória desses pontos. E você vai combinar com seu filho algumas premiações. Então, vamos lá. Ele fez a lição de casa, ganhou um ponto. Então, se ele ganhou um ponto, ele tem o quê? Ele tem aí uma premiação, ele tem aí um elogio, ele tem um abraço, ele tem um incentivo a mais para que ele possa continuar mantendo esse comportamento de fazer a lição. Então, no final da semana, vamos supor que seu filho atingiu somente 2 pontos. Cada tarefa vale 1 ponto, seu filho só atingiu 2, consequentemente ele só cumpriu 2 tarefas na semana. Aí, nesse momento, você vai explicar para o seu filho que alguns benefícios que ele tinha, ele não poderá ter. Que a consequência dele não ter, por exemplo, feito a lição de casa é a retirada, por exemplo, de videogame. É a retirada, por exemplo, de algum benefício, de algo que ele goste muito. Por exemplo, ele gosta de jogar online com colega. Ele não vai jogar online com o colega por um dia, você começa sempre estipulando, né, o tempo. Ele não vai jogar online com o colega por um dia. Por quê? Porque ele não fez a tarefa naquele dia. Então, ele não fez a tarefa naquele dia, no outro dia, ele não joga online com o colega. O meu filho, ele fica tantas horas no celular.
Ele fica 2 horas por dia no celular. Mas ele não cumpriu a tarefa lá da tabela de economia de fichas que está lá na rotina. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, ele vai ter uma consequência. A consequência, ele vai jogar apenas por 1 hora. Por quê? Porque ele não cumpriu a tarefa lá de jogar, de arrumar, né, de fazer algo que tinha sido solicitado. Então, assim, a cada comportamento que essa criança tenha, ela tem uma consequência. Então, se ela teve um bom comportamento, ou seja, se ela cumpriu o combinado, ela tem um benefício, uma consequência positiva. Que, por exemplo, no caso dela conseguir atingir a arrumação do quarto, ou conseguir atingir a lição de casa, realmente fazer a lição de casa, ela vai ter uma premiação, uma consequência positiva, que você pode combinar com ela, que pode ser aumentar as horas do videogame, por exemplo, aumentar o tempo de brincar na casa do colega. Você pode combinar com ela que ela pode ter um dia, por exemplo, para ela fazer uma sessão de pipoca em casa. Você pode combinar com ela que ela pode escolher, por exemplo, um dia da semana para ela fazer um programa especial com a família. Então, esses combinados, eles vão ocorrer à medida que você vai negociando com a criança. Então, por isso que essa rotina ela tem que ser muito particular. Você tem que entender e direcionar para a tua necessidade, para o teu dia a dia. Então, eu não sei como é o teu dia a dia, eu não sei como que tu te relaciona com o teu filho, mas eu preciso que você entenda quais são as prioridades. No que você quer que o seu filho faça, que ele não faz. E você vai pensar, ele não diz bom dia quando acorda, ele não fala com as pessoas, ele bate no colega. Então, são consequências o quê? Negativas, que são barreiras de aprendizagem, né? Então, aí eu vou pensar quais são as barreiras, vou entender quais as barreiras e vou planejar e vou colocar no papel o que eu quero que o meu filho consiga. O que eu quero que ele faça. Em cima disso, dessa estratégia, eu consigo montar a tabela de economias, de fichas, e montar um esquema de recompensas para o meu filho. É legal também que o Dr. Gustavo Teixeira, ele orienta que você faça um contrato com seu filho. Olha que interessante, um contrato por escrito, onde você vai colocar lá no contrato as obrigações do seu filho e as suas obrigações. Você também tem obrigações com o seu filho. Então é muito legal, gente. Eu gostei muito dessa técnica, eu queria compartilhar com vocês, tá? O Dr. Gustavo Teixeira também, ele é um dos pesquisadores lá do CBA Office Miami, né, que eu acho muito legal também divulgar para vocês. E é isso. Então, a gente está aqui para compartilhar e eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, então, só mandar aqui nos comentários.